Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Muito bem, mais um Sementinhas do Amanhã. Bom dia para você que está com a gente, né? Que se conecta com a gente na Web Rádio Meimei. Domingão, hoje, fevereiro. Janeiro já passou voando e já chegamos no mês de fevereiro. Muito bem. Mariana Bonini, bom dia, Mariana. Bom dia, Guga. Bom dia, Caio. Bom dia a todo mundo que está em casa. Sejam bem-vindos para mais um Sementinha do Amanhã. Muito bem, né? Mais um programão gostoso aí. Caio, bom dia, Caio. Bom dia, gente. Oi, mãe. Oi, Guga. Tudo certo. Bom dia a todo mundo que ele tá fala oi, casa. mãe, como se ele não tivesse me visto, né? Não entraremos em detalhes, tá? Então tá bom. Mariana, vamos lá então. E agora? O que nós vamos... Vai ter continuação? Vai ter continuação. Esse tema gostoso, um tema muito legal. Então vamos lá, né? Isso aí. A gente tem que terminar, né, o restinho do que a gente estava falando sobre o princípio da pluralidade dos mundos habitados, né? Na semana passada, a gente falou, então, das diferentes categorias de mundo habitados e da destinação da Terra, né, Caio? Você lembra? Eu lembro. Então, Inclusive, foi o texto 30 e 31. Isso. Então, com relação às diferentes categorias do mundo, dos mundos habitados, a gente viu que existem os mundos mais inferiores, que são mais apegados à matéria, e existem os mundos um pouco mais evoluídos, e quanto mais evoluídos são os mundos, menos apegado àquilo que é material, mais espiritualizado, mais moralizado, são os espíritos que o habitam. Certo, Caio? Certo. E aí, a gente viu, eles até falaram aqui que sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. Então, ele fala assim que a casa do Pai é o universo e que as diferentes moradas dos mundos são os mundos que existem, não só na nossa galáxia, mas em outras galáxias também. Sim. E que quando Jesus falou, né, que das muitas moradas, ele se referia a isso, mas que também eles falaram nesse texto aqui que a gente leu, no texto 30, né, Caio? Sim. Que existe também os estados de alma, porque o espírito pode estar num lugar, mas naquele mesmo planeta os espíritos podem ter variados estados de alma. E isso depende não se o mundo dele é feliz ou não, mas do que ele traz de bagagem com ele, né? O que encontra dentro dele, os sentimentos dele, as culpas dele, né? Sim. Então, foi isso que a gente falou. Aí a gente falou sobre a destinação da Terra. Você lembra, Caio, qual é a destinação da Terra? A destinação da Terra... Você não lembra? Lembra que a gente falou que a Terra era um planeta de provas e expiações. Quer dizer, né? Nem de precisão. Ela é ainda. Um pouco, né? Ela ainda é um planeta de provas e expiações. Tá na fase de transição. Está na fase de transição. E aí o planeta Terra vai passar a ser um planeta de... regeneração. Quais são os tipos de planeta mesmo, você lembra? Primitivo. Provas e expiações. Regeneração. Felizes. Ditosos ou felizes. E perfeitos. Celestes ou divinos. Né? Até deve ter gente que chama de perfeito, mas vamos usar a linguagem que está aqui, né? Então, eles falaram assim que os mundos primitivos são aqueles onde acontecem as primeiras encarnações da humanidade, onde ainda existe muita desgraça. São os mundos primitivos mesmo, já diz a palavra, né? Com poucos recursos, muito apego ao material, onde o mal predomina.
onde o mal predomina ainda é o de provas e expiações. Então, o mundo de provas e expiações, ele já evoluiu, ele não é mais primitivo, mas ainda existe muito apego à matéria e ainda existe muita dor, muito sofrimento, muita maldade. Os mundos de regeneração, as dores são compensadas por períodos felizes, considerados de descanso, né? Então, isso não significa que não existe mais, que os espíritos não têm mais matéria ou não estejam, não façam mais questões das coisas materiais, não é isso. Mas eles são menos apegados às coisas materiais e, consequentemente, eles são mais apegados a quê? A matéria? Não, Caio. As coisas espirituais. Se eles são menos apegados às coisas materiais, eles são mais apegados às coisas espirituais. Entendi errado. É, errado. A evolução. Então, aí, depois disso, tem os mundos ditosos ou felizes, né? Onde o bem é claramente mais forte do que o mal. Acabou o mal? Não. Não, né? Porque os seres estão vindo num progresso. Então, os seres que já estão num planeta, né, os espíritos que já estão em planetas ditosos, eles passaram por toda essa evolução. Eles viveram em planetas primitivos, depois planetas de provas e expiações, depois planetas de regeneração e agora planetas ditosos. Então, você tem a bagagem, o espírito traz uma bagagem e às vezes vícios, né, algumas imperfeições. Então, significa o fato de ser um mundo ditoso ou um mundo feliz, não significa que o mal está zerado, mas existe uma forte predominância do bem, né? O mal é muito pequenininho nesses planetas, muito. E os mundos celestes ou divinos são aqueles mundos onde somente reina o bem, né? Não é? Uhum. Porque conforme vai evoluindo, quanto mais predominância do bem, menos predominância do mal e da matéria, certo? Então, quanto mais... Aí já chegou lá no mundo celeste. O mundo celeste não é o último grau de planeta? Sim. Então, quando chega no mundo celeste, não tem mais mal, certo? A gente pode considerar que as pessoas na Terra que falam assim: a gente não precisa comer, a gente não precisa beber, a gente não precisa tomar banho, porque a gente sobrevive da energia do universo. Isso aonde? Eu vi num vídeo do YouTube que tinha algumas pessoas chamavam de respiracionistas. Eles falavam que sobreviviam com a energia do universo. Eu acho que as almas evoluídas, elas vivem de energia mesmo, né? Mas a gente aqui ainda vive num planeta de provas e expiações, certo? Ainda não chegou nesse ponto, né? Então, a gente ainda precisa comer, dormir, tomar água. banho, beber água, certo? A gente ainda precisa das coisas materiais, certo? Certo. Roupas, sapatos, livros. A gente não consegue se comunicar só com a força do pensamento, como os espíritos desencarnados e mais evoluídos, certo? Certo. Então tá. Então a gente viu tudo isso e a gente viu então que a destinação da Terra nesse processo evolutivo é passar para um planeta, um mundo de regeneração. Não existe uma data certa, cravada, vai ser no ano tal, no mês tal, no dia tal. Existe, Caio? Não. Não, porque isso é tudo um processo, é um processo lento, bem lento, né? E o planeta tá sofrendo transformações. Existem algumas pessoas que dizem que para terminar essa fase de plano de provas e expiações, para virar um
planeta de regeneração, o planeta ainda vai passar por muitos problemas e problemas bem sérios, né? E a nossa esperança é de ser forte o suficiente para superar tudo isso, certo? E a gente ainda tá aqui, concorda? Uhum. Eu espero que eu esteja. E você? Eu também espero. Tomara que não demore tanto, né? Porque se for demorar muito, eu já não vou estar aqui, não. O Caio vai. O Caio vai, né, Opa. Caio? Opa, Caio, tem 11 anos só, logo ele... Se nós não estivermos aqui, Caio, você Depois vai ter você que me lutar conta. por nós. Você me conta depois? Talvez. Talvez, em sonho, você conta pra mim? Sim. Então, tá bom. E aí, Caio, pra gente concluir aqui o que foi falado, ele fala das causas das misérias terrenas, né? Foi falado no texto 31. E então que a gente se espanta muito com a maldade, com as doenças, com as misérias, com as guerras que existem na Terra. Mas isso acontece por quê? Você lembra? Porque a gente ainda é muito apegado à matéria. Então, o planeta evolui conforme As pessoas evoluem. os espíritos evoluem. Ou seja, Então, assim, o planeta vai evoluir sozinho? Não. O planeta só vai evoluir quando a gente evoluir. Nós, espíritos que estamos habitando esse orbe, sejamos encarnados ou desencarnados, porque os espíritos desencarnados também ficam, né, próximos ao orbe no qual eles normalmente reencarnam. Então, o planeta Terra só vai deixar de ser planeta de provas e expiações quando a humanidade, os espíritos que reencarnam aqui, evoluírem a ponto do planeta poder mudar de categoria. Certo? Porque o planeta, materialmente, ele é só um globo. Ele tem a natureza, tem as obras do homem, né, as construções, os prédios, os carros, mas o planeta é uma massa, né, que a gente estuda na aula de geografia, lembra? Que tem terra, tem as camadas quando eles aparecem, mostram assim o planeta Terra cortado, então você vê todas as camadas daquele orbe, né? Então, materialmente, o planeta é só um planeta. É uma massa ali, lógico, com toda beleza. O que faz aquilo evoluir? As pessoas que o habitam. Concorda? concordo. É basicamente uma comparação. Você está num jogo e você quer subir uma habilidade de nível. Mas você só pode subir uma habilidade de nível se você tiver um nível suficiente. Ou seja, a habilidade como se fossem os espíritos e você como se fosse a Terra. É isso mesmo. E você sabia, Não, Caio? é ao contrário. Você sabia que quanto mais adiantado ou evoluído for um planeta, mais longo é o período de vida dos habitantes daquele planeta? Não. A morte desses seres dos mundos superiores, ela é bem suave, né? Seus corpos se decompõem apenas, né, de uma forma assim que eles apenas se transformam. Seus corpos são muito sutis, eles não têm esse corpo pesado que a gente tem, né? Então, conforme o planeta for evoluindo, a gente vai sendo menos apegado à matéria. E então, os corpos também dos espíritos são menos materializados. E você sabia também que por que os corpos dos habitantes dos mundos superiores são mais leves e sutis? Eles têm mais liberdade de deixar o corpo e voltar. Você sabia disso? Não. E que eles fazem isso de uma forma muito mais consciente, pela ação da vontade deles. Então, basta eles quererem para eles conseguirem fazer essa movimentação que a gente só faz em repouso, né? Quando a gente está dormindo, que existe o desprendimento do espírito, né? A gente faz em sonhos. Não, dormindo.
Dormir é o quê? Ter sonho. Mas você pode dormir sem ter sonho, concorda? No meu caso, eu durmo quase não tenho sonho. Você não lembra. Então, são algumas curiosidades que eu encontrei para passar para você. Então, assim, olha, nesses mundos, o que torna as criaturas diferentes umas das outras é apenas a superioridade intelectual e moral. Ninguém é melhor do que a outra pessoa porque tem mais dinheiro, porque tem mais poder, porque estudou mais, ou porque tem determinada classe social ou cor de pele. Nada disso importa nos mundos superiores. O que importa nos mundos superiores é a sua inteligência e a sua bagagem moral. Isso mesmo. E além da sabedoria e da bondade, né? Que elas contam muito. O trabalho deles é constante, mas não é para derrotar o outro. Ele não vê o outro espírito como um inimigo ou um adversário, né? Ele vê o outro espírito como um parceiro de jornada. E para evoluir, eles buscam ajudar uns aos outros, né? E assim, um dia, nós vamos chegar a ser mundos felizes, se Deus quiser. Concorda? Concordo. Mas para isso a gente tem o quê? Melhorar. A gente tem que se esforçar bastante. A gente ainda é muito imperfeito. Você não acha? Eu acho. Eu sou cheia de imperfeição. Às vezes eu erro tanto. Aí eu fico pensando assim, nossa, e agora, né? Será que eu vou ter que ficar aqui mais um tempão? Mãe, você já parou pra pensar no negócio? O quê? A Terra, ela geralmente é mostrada no formato esférico, como se ela fosse uma bola perfeita, não uma esfera perfeita. Certo. Só que, na verdade, a real... Como é que chama? O real tamanho dela, né? O formato real dela é basicamente como se fosse de um geodo. É todo irregular. Nossa, eu nem sei o que é um geodo, Caio. Geodo é basicamente uma pedra que tem uma pedra preciosa dentro. Ele é todo irregular por fora. Eu não sei, essa informação, isso que você está me trazendo é novo. Eu nunca ouvi nem falar dessa palavra. Bom, vamos continuar aqui. Aí, eu tenho mais uma curiosidade para trazer para você. Nos mundos ou planetas de regeneração, que são aquilo que a gente está almejando ser, né? São mundos de transição. Os seres que os habitam ainda são presos a matérias, mas também estão mais livres das paixões do que nós. Então, eles estão mais livres das paixões, do orgulho, da inveja, do ódio. Embora ainda não haja uma felicidade perfeita, porque eles ainda passam por algumas provas, eles ainda sofrem angústias, têm sentimentos de sofrimento, mas isso nem se compara às dores e os sofrimentos que a gente tem no mundo de provas e expiações. Entendeu? O que você achou dessas curiosidades? Gostei. Gostou, né? Agora, Caio, a gente vai entrar no sexto princípio É o sexto ou é sétimo? É o sexto princípio, o princípio da moral de Jesus. Você sabe o que é moral, Caio? Sabe? Não. Então você também não sabe o que é moral de Jesus. Não sei. O que você acha que é moral de Jesus? Não sei. Será que a pessoa de casa sabe? Será que o pessoal de casa Eu sabe? já ia falar, será que o pessoal de casa... Então, para a gente entender o que é moral de Jesus, primeiro a gente tem que entender o que é uma lei natural e uma lei moral. O texto 32, lá do livro do Evangelinho segundo o Espiritismo,
fala pra gente o que é moral, pra gente conseguir entender, enfim, o que é moral de Jesus. Você pode ler pra gente, Caio, por favor? Posso. Então vamos lá. Pergunta de Kardec: como se pode definir moral? Resposta dos espíritos: a moral é uma regra que se bem conduzir, ou seja, é a distinção entre o bem e o mal. Baseia-se na obediência à lei de Deus. O homem age bem quando tudo faz para o bem de todos, e assim ele segue a lei de Deus. Autora: fazer o bem é estar de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal, ao contrário, é desrespeitar essa lei. Para distinguir um do lado bem e mal, um do outro, bem e mal, somos dotados de inteligência. E se cremos em Deus e desejamos acertar, temos os meios para fazer essa distinção. E por que existe o mal? Os espíritos respondem: pois Deus deixa que o homem faça as suas próprias escolhas. É necessário que o espírito acumule experiências. É, portanto, necessário que ele conheça o bem e o mal. E é para ganhar essa experiência que encarnamos no corpo material. Mas os espíritos também dizem que mal depende da nossa vontade. Isso significa: quando temos tanto mais culpa no mau ato praticado, quanto mais sabemos o que estamos fazendo. É uma questão de responsabilidade. A esse respeito, Kardec observa: o homem, instruído de que comete erros, um simples ato injusto, é mais culpado que o selvagem ignorante que obedece aos próprios instintos. Não basta apenas praticar o mal. O ideal também não o desejar, mas o desejamos. Também o desejamos. Mas o desejamos. Também devemos resistir à tentação de praticá-lo. E mais, devemos sempre procurar praticar o bem, porque o mal resultar do bem que não praticamos também nos torna responsáveis. Assim, por exemplo, se deixarmos de ajudar alguém que podíamos ter ajudado, o que acontecer de mal com essa pessoa que ficou sem a nossa ajuda é responsabilidade nossa também. Os espíritos nos lembram que não fazer o bem já é um mal. Nossa, Caio. Então aqui, olha, ele fala que moral, vamos explicar, né? Que moral é a regra de bem conduzir, ou seja, é a diferença entre o bem e o mal. Então, quem se baseia na lei de Deus, naquilo que Jesus ensinou, porque Jesus veio trazer a lei de Deus, se baseou na lei de Jesus, então aquilo está permeado pelo bem. Se não faz aquilo que Jesus ensinou, vai sofrer as consequências. E aí ele pergunta: então, por que a gente precisa... Por que precisa existir o mal? E aí os espíritos respondem que o mal decorre das próprias escolhas que a gente faz. Mas a gente precisa conhecer o mal para a gente experienciar as coisas, experimentar as coisas, as circunstâncias, o sofrimento, a dor, porque o sofrimento, a dor, as perdas, as preocupações, os medos, isso também são instrumentos de evolução. E a gente nunca conseguiria dar valor para o bem se a gente não conhecesse o mal. Sim. Certo? E ele fala uma coisa aqui que é bem importante, muito importante, eu acho. Porque tem gente, Caio, que acha que eu não preciso fazer o bem. Pensa assim: eu não preciso fazer o bem, basta eu não fazer o mal. E o que ele explica aqui? Que só da gente não fazer o bem, a gente já pode estar fazendo o mal. Porque o não fazer o bem
pode resultar em consequências ruins para as outras pessoas. E a gente é responsável por isso. Então ele fala que é uma questão de responsabilidade. Você entendeu isso? Entendi. Então, por exemplo, se eu não chuto um cachorro que está caído, doente, sofrendo, eu não vou lá e dou um chute nele. Eu não estou fazendo um mal para ele, né? Porque se eu fosse lá e chutasse, eu ia estar fazendo um mal para ele, certo? Sim. Mas eu também deixo o cachorro lá sofrendo. Eu estou fazendo bem para ele? Não. Não, porque ele vai acabar morrendo. Se eu não socorrer, se eu não catar o cachorrinho, levar no veterinário, ele vai morrer, não vai? Vai. Então, eu não fazer o mal não significa que eu estou fazendo o bem. Concorda? Concordo. É isso que ele fala aqui. Jesus mostrou para os homens como eles deveriam agir para cumprir as leis de Deus. Isso quer dizer que nós devemos tentar agir sempre como Jesus agiu? É isso? É. É assim simples? É? Eu acho. Eu também acho. Eu acho que é isso, né? A moral de Jesus é exatamente isso, filho. A moral é assim, olha, é a diferença entre o bem e o mal. Então, quando a gente fala assim, moral de Jesus, Jesus veio para ensinar pra gente o que era certo a gente fazer. Então, a moral de Jesus é a conduta moral que Jesus espera da gente, é que a gente siga aqueles ensinamentos que ele deixou. Mas Jesus não era uma pessoa que só falava e não fazia, como a maioria de nós, porque nós somos muito bons em apontar o defeito para as pessoas, mas não olhar o nosso, né? A gente é muito bom em dizer que fulano tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas a gente não faz. Concorda? Concordo. Jesus não era assim, Jesus fazia. Ele falava uma coisa e ele mostrava com atitudes. Então, ele falava que a gente tinha que perdoar, e quando ele foi crucificado, ele perdoou quem fez tudo aquilo com ele, quem o fez sofrer. Ele perdoou todas aquelas pessoas que ridicularizaram ele, xingaram, ofenderam, né? Então ele ensinou pra gente, ele não é que ele só falou, é essa a moral do Cristo. Então, agir conforme a moral do Cristo é isso, é fazer tudo aquilo que Jesus fazia. Então, a gente tem que lembrar sempre disso. Quando a gente tiver qualquer dúvida do que fazer, a gente tem que lembrar o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar. E aí, dessa forma, a gente vai conseguir guiar a nossa atitude segundo os ensinamentos de Jesus. Olha que bonito isso. É. Não é bonito? Muito bonito. Então, tá bom. Isso é muito legal. Vamos deixar para a semana que vem, porque o programa já está quase acabando, infelizmente. Vamos. Mas na semana que vem, nós vamos continuar falando da lei moral, né? Sim. Da moral de Jesus, esse princípio, o princípio da moral de Jesus. E aí a gente vai ver um monte de coisa bem legal, porque agora, quando a gente fala na moral de Jesus, a gente começa a falar das leis divinas. Olha que legal. E aí a gente tem muita coisa para aprender. Certo? Certo. Você gostou de hoje? Gostei. Aprendeu bastante? Aprendi. Então, tá bom. Então vamos falar tchau pro pessoal, Caio? Vamos. Tchau, pessoal. Eu agradeço por vocês ainda estarem aqui. Quem ficou até aqui. Um beijo, boa semana. Que vocês tenham um ótimo dia. Isso Tchau. aí. E que a gente se encontre semana que vem, né? É. Eu também vou ficando por aqui, deixando um abraço para todo mundo, agradecendo a companhia de todos e que a gente possa estar junto semana que vem para mais um Sementinhas do Amanhã.
Muito bem, gente, obrigado. Bom domingo para todo mundo. Que esse aprendizado tenha surtido algum efeito, uma sementinha, que é o nome do programa, né? Inclusive, tenha aí sido plantada no seu coração. Grande abraço. Vamos de música para encerrar. Amanda Loyola. Até semana que vem. Então seja verdadeiro com você mesmo. Nada é pra sempre, o sofrimento é passageiro. Acredite em você, se desligue de tudo. Levanta esse olhar e vá sorrir pro mundo. Pra que se machucar, se tranca, se calar, se tem um Deus ali em cima que pode te escutar. Liberta esse vazio e pare de sofrer. Isso não vale a pena, acredite em você. Sei como é difícil acordar, pensar em desistir e nunca mais tentar. Mas não faça isso, olhe para cima. Existe alguém lá que ama o seu sorriso. Quantas vezes já prendeu o choro, trancou seu coração e se calou. Mas não desista agora, levante-se do chão. Deus é maior que a tua aprovação. Mas nunca se esqueça que Deus te ama. Levanta essa cabeça e pare de sofrer. Vá por mim, não vale a pena chorar. Então seja verdadeiro com você mesmo. Nada é pra sempre, o sofrimento é passageiro. Acredite em você, se desligue de tudo. Levanta esse olhar e vá sorrir pro mundo. Pra que se machucar, se tranca, se calar, se tem um Deus ali em cima que pode te escutar. Liberta esse vazio e pare de sofrer. Isso não vale a pena, acredite em você. Já amanheceu, abre essa janela. O sol brilhou mais forte, hoje cê tá mais bela. Deus te deu mais um dia, não faça dele em vão. Não vá por emoção, abre esse coração. O céu tá lindo, a lua também. Hoje só deixa entrar aquilo que te faz bem.